Olá, eu sou o Fabiano Barros e eu posto vídeos com dicas e estratégias para aprovação em concursos públicos. Hoje vamos começar a falar sobre cronograma de estudos. Como fazer um cronograma que irá te ajudar na aprovação. Então já deixa o seu joinha para não se esquecer. Quando falamos em cronograma de estudos, é preciso primeiro entender o que é isso. Fazer um cronograma é estabelecer com quais matérias, com quais tipos de matéria, conteúdo que você vai estudar e em cada período de tempo, cada etapa do seu estudo, o dia a dia até chegar na hora da prova. É uma sequência de estudos. O que estudar primeiro, o que estudar no meio, o que estudar depois, que matéria estudar primeiro, se você estuda tudo junto, uma matéria depois a outra. Isso é montar um cronograma. A hora de fazer questões, a hora de ler lei, a hora de ler doutrina, tudo isso faz parte da montagem de um cronograma. E é extremamente importante que você tenha um cronograma de estudos e que você siga o seu cronograma de estudos e também que você adapte de tempo em tempo esse seu cronograma. Conforme o tempo vai passando, é normal a gente verificar algumas mudanças que precisam ser feitas no nosso cronograma. Depois nós vamos tratar melhor desses detalhes. Mas para fazer um cronograma de estudos é preciso ter primeiro uma meta, um momento final que você quer chegar num nível de conhecimentos mais alto. Por exemplo, o dia da prova. Você vai chegar no dia da prova num nível melhor. Pode ser o dia da prova objetiva, da prova discursiva, da prova oral. Sem uma meta, não tem como fazer um cronograma. Porque um dos principais requisitos, como eu falei, para montar um cronograma é justamente saber o tempo que você tem, onde você quer chegar, porque o cronograma vai girar em torno exatamente disso, em função desse tempo que você tem e do dia que você precisa estar em uma condição melhor para fazer a prova. Tudo depende do tempo, inclusive o próprio material de estudos que você vai selecionar depende desse período que você tem. Por isso, eu vou trabalhar aqui com uma visão mais geral, dando a vocês um subsídio básico de conhecimentos para que vocês possam montar cada um seu cronograma. Porque existem pessoas aqui em situações distintas. Uns já podem estar fazendo um concurso, outros podem estar pensando em um concurso que ainda não sabe quando vai sair, outros estão na faculdade, cada um está numa situação diferente. Então não tem como eu traçar um cronograma aqui que vá servir para todo mundo. Isso é impossível. Sem falar que cada um aqui tem uma situação distinta de vida. Tem gente que trabalha, outros não. Alguns estudam o dia todo, outros têm pouco tempo para estudar. E tudo isso é relevante na hora de montar um cronograma. Por isso eu vou estar tratando nesses dias sobre o cronograma de um modo geral, como eu falei, dando subsídios para que cada um de vocês possa montar o seu cronograma que se adeque à sua situação. Para te ajudar nessa tarefa e te dar uma noção melhor de como fazer, eu vou fazer da seguinte maneira. Primeiro eu vou contar aqui como era a minha rotina de estudos, a minha realidade de estudos para concurso. Isso eu vou fazer hoje mesmo. No próximo vídeo, a partir então de sexta-feira, eu vou estar falando como montar um cronograma para quem ainda não sabe quando é a data da sua prova, do seu concurso. Você pode estar esperando o edital, ele ainda não saiu e você quer montar um cronograma de estudo para esse período pré-edital. E por fim, eu vou estar falando como montar um cronograma que já tem uma data certa, um prazo certo, que é a data da sua prova, normalmente com o edital já lançado. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu estava desempregado. Eu não tinha dinheiro nem para comprar o material, nem para pagar um cursinho, para nada. Eu me lembro que eu peguei emprestado com a minha irmã o dinheiro para pagar a inscrição para o concurso do Banco do Brasil. Demorei meses para pagar, mas paguei. E depois peguei 3 cheques emprestados com a vizinha para pagar um cursinho no Tese, em Goiânia, para esse mesmo concurso. Como eu estava desempregado, eu estudava o dia inteiro para o concurso. Só não estudava na parte da noite. Normalmente ali 7, 8 horas da noite no máximo eu estava parando. Na época, eu me lembro que eu estudava com a apostila da Vestcom e também com outros materiais que o próprio cursinho dava. E também eu resolvia muitas provas que eu baixava na internet. Essa fase foi a que eu mais estudei na vida, porque eu queria muito passar em um concurso. Eu estava desempregado, eu vi aquilo como uma saída para eu poder trabalhar e ganhar um dinheiro. E quando eu passei e comecei a trabalhar, eu quis também entrar numa faculdade pública, porque eu percebi
que os melhores concursos, eu tinha entrado naquele ramo de concursos, os melhores concursos eram de nível superior. Eu resolvi fazer uma faculdade. Eu sabia que eu poderia entrar numa faculdade particular, só que eu ia ter muita dificuldade para pagar. E talvez eu já imaginei que eu podia começar, depois ter que trancar, então eu pensei assim, eu vou estudar e vou passar para fazer uma faculdade pública. É claro que isso depende muito da realidade de cada um, porque para passar numa faculdade pública, muitas vezes você vai demorar alguns anos. E muitas vezes, hoje em dia, existem opções, existem preços mais baratos, existem bolsas, existe aí o ProUni, existem possibilidades para você conseguir fazer uma faculdade privada também, de direito, por exemplo, que foi a que eu fiz. Então, é de se pensar o que mais vale a pena para você que quer fazer uma faculdade. Se é se esforçar, estudar para passar numa pública ou pagar uma particular. Isso depende muito em cada caso, de cada situação, de cada pessoa. Eu me lembro que nessa fase durou mais ou menos uns 2 anos seguidos que eu estudei muito para concurso. E nesse período eu fiz vários concursos, todos de nível médio. Eu estudava na casa da minha mãe e normalmente na mesa da cozinha. Eu me lembro que quando tinha gente em casa ali, um barulhinho e tal, eu colocava uma cadeira lá debaixo de umas árvores que tem na casa dela lá, e eu estudava então mais isolado, as pessoas vinham estudando lá no fundo, alguns comentavam alguma coisa, mas dificilmente alguém ia lá que já percebia que eu estava isolado para estudar. E ali eu estudava praticamente o dia inteiro. Minha mãe na época sempre falava assim, Fabiano, para um pouco, descansa a cabeça, vai comer, vai tomar um café. Parece que ela ficava preocupada de eu estar estudando demais, mas aquilo para mim era normal. Eu acho que ela tinha medo de eu dar um piripaco, mas não aconteceu nada. Eu passei alguns concursos e outros não. Passei na UEG na época para engenharia, foi um curso que eu me interessei no início. Depois eu acabei desistindo desse curso de engenharia, apesar de ser de graça, porque eu fui chamado no Banco do Brasil e era em outra cidade que eu fazia o curso, uma cidade a 70 quilômetros de Goiânia, Anápolis. E depois, desistindo dessa faculdade de engenharia, eu acabei passando 3 meses depois, um pouco menos de 3 meses, para Direito na UFG. Foi onde eu fiz o curso. Enquanto eu trabalhava no Banco do Brasil, eu continuei estudando. Inclusive, eu estudei para um concurso que eu já tinha reprovado nele na prova psicotécnica na Polícia Rodoviária Federal, e eu lá durante o Banco do Brasil continuei estudando depois que saiu um novo concurso da PRF e também um concurso do TRT. Depois eu acabei passando nos dois na mesma época. Nessa época o tempo que eu tinha para estudar já era bem mais curto, porque eu trabalhava e também fazia faculdade à noite. O tempo que eu tinha para estudar normalmente era das 8 da manhã até umas 10, antes de eu ir para o banco, que eu entrava no banco às 11, e depois eu estudava também nos finais de semana, e só. Depois que eu entrei na Polícia Rodoviária Federal, a verdade é que eu dei uma acomodada. Eu me formei em Direito na UFG e nunca mais voltei a estudar naquele nível de antes. Eu me ressentia disso, eu pensava assim, nossa, eu estudei tanto na época para concurso de nível médio, agora que eu poderia estudar para um concurso bom de nível superior, eu não estou estudando. Mas por quê? Porque eu já estava ganhando bem, já estava com outra rotina de vida e é difícil você abrir mão de certas coisas para você voltar a estudar firme para concursos quando você já tem alguma coisa. Eu cheguei a fazer um concurso para o Ministério Público Federal para analista, passei, mas praticamente sem estudar, porque para mim aquele concurso não foi difícil. Eu voltei a estudar sério mesmo para concurso somente em 2014, quando saiu o edital do concurso para procurador do estado de Goiás, que era um concurso que eu queria muito, mas acabei não estudando antes de sair o edital. Então eu peguei para estudar depois que saiu o edital mesmo. Depois de muitos anos sem estudar com afinco, eu resolvi pegar pesado naquele concurso. Mas a verdade é que eu estava fraco para aquele nível de concurso, procurador do estado. Mesmo assim, eu fui com tudo. Como na PRF eu trabalhava por escala 24/72 e também lá tinha um banco de horas que possibilitava algumas folgas combinadas com a chefia, eu me organizei e fiquei vários dias sem trabalhar, principalmente nos últimos dias antes de cada fase de provas. Eu ficava cerca de 15 dias sem nem ir lá trabalhar na polícia. Nas outras fases eu acabei tirando até férias e tirei também uma licença, que eu tinha direito, licença de capacitação por 3 meses, só para estudar para esse concurso. Eu estudava nesse período que eu não estava trabalhando praticamente o dia inteiro, como eu disse.
Nessa época eu estudava no meu apartamento, sozinho, então não tinha ninguém para atrapalhar. Eu comprei videoaulas, comprei material em PDF e também estudei através de livros. Todo dia eu estudava, exceto nos dias que eu tinha que trabalhar. Eu passei na primeira fase até com uma certa tranquilidade em termos de ponto. Já na segunda fase eu também passei, mas muito apertado na pontuação, na prova escrita. Já na prova oral eram 6 matérias, eu estava tendo muita dificuldade para estudar aquele tanto de conteúdo. Eu acabei passando em 5 e reprovei em uma por 0,25. Fiz recurso, mas não teve jeito, eu reprovei no concurso. Logo em seguida saiu o concurso para defensor público do estado de Goiás. Eu tive apenas 45 dias para estudar para a primeira fase, porque esse concurso, quando ele saiu, na verdade, ainda estava acontecendo o concurso da PGE. Eu passei um pouco porque eu já estava estudando, aproveitei um pouco de conteúdo e também porque eu peguei desses 45 dias só o material específico que eu não estava estudando, por exemplo, direito penal, processo penal, matérias voltadas para a área de defensoria pública, e acabei dando certo, acabei passando, tanto que hoje eu sou defensor público do estado de Goiás. Por fim, nesse ano de 2016, eu também estudei bastante, embora num ritmo um pouco menor do que naquele período ali para a Procuradoria do Estado e Defensoria, e também naquele período lá atrás que eu estudava em concurso de nível médio. Como eu já mencionei aqui, em 2016 eu estava fazendo também um concurso de delegado do Distrito Federal, acabei desistindo porque colidiu com outra prova minha e acabei passando em todas as fases, inclusive na prova oral, para procurador da Fazenda Nacional. E lá na Procuradoria eu pedi fim de fila, porque o meu interesse nesse momento é de continuar a Defensoria do Estado como defensor público estadual. Da mesma forma, eu estudava no meu apartamento, com videoaulas, PDF e livros, sempre com material o quanto mais voltado possível para aquele cargo. Leitura de muita lei seca também, leitura da Constituição e, claro, fazendo muitos exercícios. Como eu entrei no cargo de defensor público há poucos dias, na época, durante a maior parte desse ano, eu estava trabalhando ainda na Polícia Rodoviária Federal, então naquele mesmo estilo, por escala e tentando, quanto possível, conseguir folgas para passar mais dias estudando. É isso, pessoal. Hoje eu falei da minha rotina, do meu estilo de estudo, como que eu fiz, e a partir do próximo vídeo vou estar tratando de como te ajudar a montar um cronograma de estudos. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aí seu comentário, nem que seja o seu 10, se inscreva no canal. No próximo vídeo vamos estar continuando esse mesmo tema. Te espero!